com aquela forma de religião sumeriana. Por exemplo, ele agora concebe um novo tipo de religião que não tinha imagens de escultura. Abraão concebe uma religião que, diferente da religião sumeriana, a divindade não é filha do universo, mas é aquela que produz o universo. Porque nos mitos sumerianos, os deuses são filhos do universo. O universo, ou ele existe por toda a eternidade, ou ele é autoexistente, e depois dele que surgem os deuses. Mesmo a mitologia grega, a teogonia de Hesíodo vai na mesma linha. Zeus, Poseidon, os deuses do Olimpo, Hera, eles são frutos do universo. O universo existia antes deles. A religião abraâmica, não. O Criador antecede. Isso é tremendamente revolucionário. Adorar um Deus sem usar imagens como intermediários, isso é tremendamente filosófico. O que, a partir de Tales de Mileto e chegando em Sócrates, depois Platão e Aristóteles, aconteceu na Grécia em reação ao establishment religioso, aconteceu na Suméria com Abraão em relação ao establishment religioso. O próprio Jesus, quando ele questiona os padrões religiosos do seu tempo, ele também estava indo contra o establishment. E os demais que a gente podia citar aí, como já foi bem colocado pelo professor, entrando em Idade Média afora, depois a época da Reforma Protestante e até atualmente. Ou seja, a filosofia, ela me coloca numa situação de descontentamento com aquilo que não pode ser questionado. E para terminar minha resposta, eu encontro na Bíblia diversas passagens que me incentivam a questionar. O próprio Deus fala, através do profeta Isaías, fazei prova de mim, fala através de Malaquias, fazei prova de mim, provai e vede que o Senhor é bom. E essa palavra provar no hebraico, a palavra ta'am, significa provar com os elementos sensoriais, com a sua cabeça. Jesus, quando falou da sua vinda ao mundo, a primeira coisa que ele falou, olha, vejam que ninguém engane vocês. O apóstolo João escreveu numa das suas cartas à igreja, coloquem à prova os espíritos para ver se eles procedem de Deus ou não. Paulo elogiou os bereanos porque quando eles receberam o evangelho, eles foram conferir nos livros se a coisa era daquele jeito mesmo. Então, a religião, não vou falar verdadeira religião, porque seria um pouco fanista, mas a religião que realmente é sadia, ela incentiva o questionamento. Mas que tipo de questionamento? Um questionamento lúdico, lúcido e sincero. Porque aqui não significa que todos os questionamentos são aplaudíveis. Há questionamentos que são apenas... O professor Clóvis sabe disso. Tem aluno em sala de aula que às vezes faz uma pergunta que ele não tem dúvida sobre aquilo, ele quer aparecer. Ou às vezes ele quer encurralar o professor para ver se o professor falou uma coisa diferente do outro professor que deu aula no primeiro horário. Então, há dúvidas que são honestas, são sinceras, essas levam ao crescimento, mas há dúvidas que são apenas vontade de aparecer. Então, temos que separar que tipo de dúvida estamos falando. E a primeira, a dúvida sincera, ela é muito bem-vinda na religião, ela é incentivada, pelo menos na religião de matriz judaico-cristã. Professor Clóvis, a fé ela pode ser considerada um método de conhecimento tão legítimo quanto a razão? As minhas experiências sobrenaturais ou aquilo que eu chamo de fé, aquilo que eu creio, ele é tão válido quanto o que eu raciocinei, o que eu aprendi por minhas experiências materiais também, ou não? Bem, acho que para começar a tentar responder a tua pergunta, nem penso ter condições de dar a você uma resposta completamente satisfatória. Antes eu queria apenas que quem nos acompanha registrasse uma fala do professor Rodrigo, quando ele diz que o nosso modo de pensar, né, que é estruturante da vida do nosso espírito e que, portanto, para nós parece assim uma obviedade pensar do jeito que pensamos, é só um entre muitos possíveis. Então, o exemplo que ele deu é absolutamente maravilhoso. Eu vou anotar e vou passar a me servir dele porque é maravilhoso.
Você diz, eu vou pegar um táxi. E é interessante porque você tem aí essa sequência, eu, sujeito da frase, né? Vou pegar o verbo, depois o táxi, o complemento. Lembra? Sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, complemento. Então, o sujeito vem na frente. E é claro, depois que você repete zilhões de vezes essa sequência, Estrutura, né? essa sequência acaba se tornando, ela adere ao espírito como uma obviedade. E veja, é perfeitamente possível começar, como ele explicou, a frase pelo verbo. E se você organiza o seu modo de expressar de outra forma, o que acontece? Muda a tua realidade também. Não é? É todo um alcance do pensamento que muda, não é? Ou seja,